Só dele. Nada? Sente as suas funções. Deve conhecer mesmo. Você é Priscila? Sou Denis. Denis. Ok. Tem nome de medicina. É Maru Inobaque, aquele que tem a visão da coruja. Nossa, que legal. Interessante assim, saber da outra cultura. E a primeira pergunta era sobre isso, do que vocês defendem, o que vocês, o que baseia o seu trabalho? O que se baseia em vocês defenderem as comunidades indígenas que ainda tem aqui, ou na cultura também deles, na indígena? Assim, eu sou acredito, eu gosto da cultura deles. Eu não vou muito, vou de vez em quando. Eu conheço bastante pessoas, mas eu não vou direto. Ele tem mais contato. Mas eu vou para quê? Para trabalhar mesmo a cultura deles, e poder passar para os meus filhos, que é mais importante. Para mim é bem pessoal mesmo. Para mim, ajudar na educação. Eu tenho 3 filhos, né? Eu vim ficar muito feliz. Então eu uso para isso, para ajudar na educação dos meus filhos. Né? E hoje teve a oportunidade de passar fazer isso aqui, né? Através desse conhecimento, trazer o deles, trazer a lua, os são indígenas. Eu tenho uma descendência da minha Joera, meu filho de índio, que eu tenho uma descendência. Então eu tenho uma mistura com índio e indígena. Mas aí ele já faz trabalho, sabe? Aí um trabalho que eu faço com a nativa, porque os índios eles fazem os cantos, curar, usar massagem, então junto com os animais. Agora ele faz um trabalho mais para ajudar as pessoas. Então, já na parte assim, eu conheço a parte indígena pela parte de curanderismo mesmo, né? Dentro da floresta, eles ensinam muito a curanderismo através das ervas. Então, eu vou sempre buscando tradições indígenas para conhecer os pajés, conhecer a parte espiritual mesmo. Né? Então, hoje em dia, meu trabalho é de recuperação do homem branco através das medicinas ancestrais, das medicinas dos pajés mesmo. Entende? E hoje a grande maioria da gente, né, como nós que conhecemos as culturas indígenas, a gente não tenta só focar só na tradição, mas trazer a cultura para poder ajudar a Mãe Terra. Né? Então é a parte ecológica, né, que os valores ecológicos, os valores de cuidado das árvores, dos animais, né, é muito esquecido, e toda essa cultura mesmo que eles trazem. Para poder realmente trazer tradição, né, pra gente. São coisas boas, né? Não tem nada a ver com o que a gente vive aqui, de política, é uma coisa bem natural. É bem natural. Bem da terra, bem que ali, de jeito a gente consegue resolver sem história, sem amor, né? Amor já ajuda a Deus. Só exagerar às vezes, né? Em alguns momentos. Aí você vê. A pessoa se sente mal, né? Tem as ervas essenciais, e aí as histórias vêm uma coisa puxando a outra. Tem bastante terapias, né? Vocês conhecem, vocês fazem, você opta mais fazer rituais, coisas espirituais, que é a passagem. Hoje vocês vieram mostrar algumas coisas aqui que eu estou vendo e vocês poderiam mostrar alguma coisa ou um instrumento que vocês têm aqui? Canto, né? Ó, que nem a gente aprende os cantos, são cantos de cura, são uma canção deles, entendeu? Essa canção, ela é a canção das árvores, você vai ter então você vai realmente carregando e aí de tambor, isso. Cada canção tem um significado. Que cada
cada instrumento, também, por exemplo, a maraca, o tambor, ele tem a representação para os índios, né? Por exemplo, o tambor é norte-americano, dos índios norte-americanos, que representa todas as relações, né? Aí o leste, oeste, norte, sul, e aqui é no meio, né? Aqui é o meio. Quando a gente toca, cada instrumento tem a representação. Essa maracá aqui, por exemplo, ela é um instrumento de cabaça, né? Com semente tradicional, uma concha e coisa. Significa o sagrado masculino e o sagrado feminino. A comunidade simples, mas tem representação, que junto significa o equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino. E aí por isso que canta as coisas, né? Que é para poder honrar a tradição, honrar o canto, fazer a muitas representações, assim, nas músicas, nos objetos, muitas representações. Esse tambor, quando ele foi diferente eu vejo na oficina, e aqui eu fui trilhando o que eu não queria mais, a minha vida que eu queria, as coisas que e aí você vai, naquele momento, naquela mancha, que a pessoa está, e quando você obedece, você coa tudo que você E qual que é o mais pessoal para vocês, assim, que vocês mais gostam daqui? Bastante problema. Tem algum pessoal? Qual que é o nome? Isso aqui é a maraca. Maraca, é isso. Agora só para deixar mais assim, eu gostaria de saber o que vocês têm para passar, um recado assim, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças sobre a cultura indígena, enfim, o que vocês têm para passar, um recado. Ela é a melhor. Algo que eu tenho que passar de recado assim é a questão de despertar a consciência que a gente vive num planeta que é vivo, que tem um ecossistema, e para a gente ter essa questão que tudo que move é sagrado e tratando a Terra como uma entidade viva mesmo. E cuidar dos nossos valores a partir da casa mesmo, do seu destino, da sua água, da sua cantina, do seu inozinho. Tentar despertar essa consciência e também despertar olhar para quem está do seu lado, do seu irmão. Porque a vida moderna fez com a gente esquecer esses valores, né? Esses valores de humanidade, esses valores de vivência que o nativo tem, sabe? E olhar para o irmão, olhar para os meus animais, eu trato eles como eu me trato, porque na boa cama tem um bom alimento. E você gostaria de ser tratado? Isso, no inverno nenhum animal meu dorme do lado de fora. Hoje em dia eu já tenho cavalo também, tem muitos bichinhos. Então, meus animaizinhos são tratados como se fosse da família mesmo, que é um parente, né? E você deve pensar sobre os animais, né? Então, a grande questão mesmo é agradecer, né? Ter o valor de gratidão pela sua própria vida, saber que existe uma força que rege, né? Que o planeta está dando, ele está passando por um processo difícil, né? Um colapso planetário, se não vem um pleno colapso planetário, pela questão da água mesmo, né? Ter consciência disso, né? Até na economia da água e tal, né? E ela vai passar a ser comercializada, né? Vai ter o comércio da água já. Não sei se vocês sabem, a Coca-Cola está comprando a água. Já comprou, parece que 30% da água do estado de São Paulo a Coca-Cola está comprando. Então, fica atento, assim, né? Na própria postura, né? A sua própria postura de ser humano com a natureza. Que a palavra índio é uma palavra que vem da Índia, que não é uma palavra nativa nossa, não é, ela veio da Índia, dos hindus. A palavra diz índio é tudo que está vivo, tudo que está conectado com a vida,
e com todo. Isso é o significado de ser índio, é estar conectado com a natureza e com a espiritualidade. Não? A gente fala arroz. Arroz é norte-americano. De coração para coração. Arroz. É norte-americano. Arroz. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada por esse trabalho que vocês estão fazendo. E é muito importante isso, esse significado. Eu achei muito legal. Muito obrigada. É isso, gente.